Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo, eu mesmo. E essa vai ser a nossa aula de número 38, revisão e avaliação. Então, alunos, tudo pronto? Então vamos à aula de revisão. Muito bem, alunos. Vamos lá, né? Vamos para a nossa aula de revisão. Vamos relembrar aqui o que foi abordado ao longo da nossa segunda unidade. Tudo bem? Então, vamos à nossa revisão. Acompanhe comigo. Bom, pessoal, foi vários os tópicos que foram abordados ao longo da nossa segunda unidade, mas um deles foi a decomposição em fatores primos. É o que nós chamamos de forma fatorada. Tá legal? E aí, por falar em fatores primos, vale a pena a gente relembrar, né? Os números primos, tá legal? Lembra? O professor falou isso para você. Os números primos, uma vez que, para fazer a fatoração, nós vamos utilizar exatamente os números primos, tá legal? E aí, ó, olha só, eu quero fatorar o número 12 em números primos. Olha só como a gente faz. Temos aqui o número 12... Vou passar um traço para fatorar, tá legal? Só que desse lado do traço, nós só vamos poder colocar números primos. Mas quais são eles? Olha só, vamos lembrar aqui, ó. Números primos. O número 2 é o número primo, o número 3 é o número primo, o 5, o 7, o 11. Depois do 11 nós temos ainda o 13, temos o 17, depois nós temos o número 19. Vou colocar aqui, ó, 19. Temos infinitos números primos, mas nós temos aí os primeiros números primos. E do lado direito do traço, alunos, nós vamos colocar sempre números primos e obedecendo essa ordem aqui, tá legal? 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Então, olha só, vamos fatorar o número 12. Vou começar a dividir o 12 pelo número 2, porque eu sei que o 12 é dividido por 2, porque ele é par, né? Então 12 dividido por 2, a resposta aqui é 6, certo? E aí, pessoal, continua a divisão. E por quanto? Por 2. Porque 6 dividido por 2, a resposta é 3. E agora não dá mais de dividir por 2. Vamos dividir, então, agora ó, por 3, que é o próximo número primo. Então, por 3. Isso porque 3 dá para dividir por 3, né? Então, 3 dividido por 3, a resposta é 1. Feito isso, pessoal, nós acabamos de fatorar o número 12. Então, o número 12 pode ser escrito na sua forma fatorada como 2 vezes 2 vezes 3. Perceba que 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12, tá bom? Ainda poderia reescrever aqui também na forma fatorada da seguinte maneira. 2 vezes 2, pessoal, é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tá bom? Vezes 3. Eu podia também fatorar e escrever desta maneira. Deixa eu melhorar aqui, tá? Ficou meio estranho aqui. Vezes 3. Tá legal? Que também a nossa resposta aqui seria 12, e aqui também a resposta é 12. Tá legal? Então, via de regra, o 12 na forma fatorada é exatamente assim como o professor tem aqui, ó. Tá legal? 12 na sua forma fatorada. Beleza? Isso é para você relembrar, né? Abordamos também aqui com vocês, pessoal, o conteúdo de mínimo múltiplo comum, que quer dizer o MMC. Lembrando que mínimo quer dizer menor, múltiplo é múltiplo mesmo, e comum, pessoal, tem que pertencer a 2 ou mais números, tá bom? Bom, dito isto, vamos pensar aqui em uma situação, um problema, para a gente relembrar direitinho essa ideia, até porque, né, a ideia de números primos, de mínimo múltiplo comum, ela só tem sentido se nós usarmos ela na aplicação de resolução de problemas, né? Então, vamos resolver um problema que utiliza essa ideia de mínimo múltiplo comum, menor múltiplo comum pertencente a 2 ou mais números. Olha aqui a situação que a gente tem, ó. Um ônibus passa a cada 12 minutos e outro a cada 15 minutos. Qual o menor tempo em que os dois ônibus passarão ao mesmo tempo? Olha só, suponha aí que esses ônibus passaram juntos em um determinado momento, e aí, de acordo com essa condição que tem na situação, o problema daqui a quanto tempo esses dois ônibus estarão passando novamente no mesmo ponto, estão passando juntos novamente. Tá, pessoal? E aí, meus alunos, para resolver situações, problemas como essa, você aprendeu
que nós vamos utilizar o que nós chamamos de MMC. Vamos utilizar o mínimo, identificar qual é o mínimo múltiplo comum entre os números aí em questão. Então, no nosso caso, entre os números 12 e o número 15. Tudo bem? Vem comigo, bora relembrar aqui. Bom, pessoal, precisamos escrever, para resolver a situação problema, precisamos escrever os múltiplos de 12, tá bom? O professor vai colocar aqui, ó. Quais são os múltiplos do número 12? Os múltiplos do número 12, pessoal, são o próprio 12. Bom, pessoal, 0 é múltiplo de qualquer número, então o professor vai começar pelo 0. 0, depois o 12, depois 24. Vamos acrescentar 12 a cada número. Depois do 24, o 36. Depois do 36, 48. Depois do 48, 60. E ainda temos aqui, deixa eu melhorar aqui, 60, tem ainda o 72. Pessoal, colocar reticência porque tu sabe que esses números continuam infinitamente, os múltiplos continuam, tá bom? Bom, mas precisamos também identificar quais são os múltiplos de 15, tudo bem? Então, olha só, múltiplos de 15. A princípio, o 0 ele é múltiplo de qualquer número, então vamos colocar o 0. O próximo número é o 15. Depois, ó, acrescenta 15 a cada número. 15, 30, depois 45, depois 60, depois 75. Bom, vou botar reticência porque esses múltiplos continuam, tá legal? Mas bora responder a situação problema. Qual o menor tempo em que os dois ônibus passarão ao mesmo tempo? Pessoal, os múltiplos de cada um dos números, tanto do 12 quanto do 15, é exatamente o tempo em que eles irão passar novamente naquela parada de ônibus, certo? Então, qual é o menor múltiplo comum existente aí entre os múltiplos de 12 e também os múltiplos de 15? Lembrando que desconsiderar o 0, tá bom? Menor múltiplo tem que ser diferente de 0. Quer dizer, tem que ter nos dois. Então, é só olhar para cá, ó, qual número nós temos nos dois grupos, nos múltiplos de 12 e também temos nos múltiplos de 15. Pessoal, é o número 60. Perceba que eu tenho 60 no múltiplo de 12 e também tenho 60 no múltiplo de 15. Então, neste caso, daqui a quanto tempo esses ônibus passarão novamente? Eles passarão após 60 minutos. Então, daqui a quanto tempo? Após 60 minutos. Tudo bem? Então, após 60 minutos, esses ônibus irão passar novamente. Perceba que em situação como essa nós utilizamos aí o MMC, que quer dizer menor múltiplo comum. Beleza? Bom, pessoal, mas a gente também estudou sobre MDC. Tá legal? A gente estudou também que o MDC é o maior divisor comum. Olha só, tem que diferenciar, tá legal? MMC é o menor múltiplo comum, tá bom? E o MDC é o maior divisor comum. Relembrando, MMC, menor divisor comum, menor múltiplo comum, perdão, e MDC, o maior divisor comum. Então, quando se tratar de MDC, nós vamos ter que escrever os divisores do número, tá legal? E quando se tratar de MMC, nós vamos escrever os múltiplos do número. Tudo bem? Bom, dito isto, vem aqui comigo que eu tenho uma situação, um problema que envolve MDC, que é para a gente relembrar, tá bom? Vem aqui comigo, acompanha. Máximo divisor comum. Olha só a situação que nós temos aqui, ó. Vamos pensar, máximo, maior, tá bom? Maior divisor comum. Olha a situação. Imagine que você está organizando uma festa na escola e quer dividir alguns lanches igualmente entre seus amigos. Você tem 12 biscoitos, bora marcar o que é importante aqui. Você tem 12 biscoitos, 18 copos de sucos. Você precisa descobrir quantos amigos podem receber a mesma quantidade. Isso aqui é dado importante, porque isso faz a gente ter a ideia de que nós estamos tratando de MDC, tá bom? Então, quantos amigos podem receber a mesma quantidade de biscoitos e copos de suco? Pessoal, ele quer dividir, ó, quer dividir aí a quantidade de biscoito e quer dividir também
a quantidade de copos de suco, tá legal? Observa bem, se ele quer dividir, então essa questão, a gente resolve essa questão utilizando MDC, tá bom? Então, vem aqui comigo e vamos então resolver essa questão. Vejam aqui, ó, temos aqui 12 biscoitos, 18 copos de suco. Se vamos tratar de MDC, utilizar o MDC para resolver, então nós vamos ter que escrever os divisores de 12 e também os divisores de 18, tudo bem? E aí nós vamos identificar qual é o maior divisor comum entre esses números, tá legal? E aí, pessoal, olha só, quais são os divisores de 12? Bom, o professor está falando bem aqui, eu vou sinalizar onde nós estamos falando, aqui. Os divisores de 12, pessoal, é o número 1, claro, 1 ele é divisor de qualquer número, tá, pessoal? Assim como o 0 é múltiplo de qualquer número, então o número 1 ele é divisor de qualquer número, tá legal? Então, dito isto, divisores de 12, o número 1, o número 2, por que o 2? Porque você já sabe, o número 12 é par, então o 12 ele é divisível por 2, então 2 também é um dos divisores de 12, tá legal? E aí o número 3, porque 12 dividido por 3 é um número exato, certo? 12 dividido por 3 é 4. Depois o próprio 4, porque 12 dividido por 4 é 3. O 6 ó, também é um divisor de 12, aí você pensou, e o 5? O 5, você tem que observar que ele não é divisor de 12, tá legal? Porque se a gente dividir 12 por 5, a conta não dá exata, vai ter um resto. Eu vou mostrar para você aqui rapidinho por que o 5 não é divisor de 12. Veja só, se você tiver 12 e quer dividir para 5 pessoas, nós vamos ter aqui no quociente o número 2. 2 vezes 5 é 10, ó. 12 menos 10 é 2. Perceba que nós vamos ter 2 no quociente, mas teria aqui um resto também igual a 2. E se o número é divisível pelo outro, o resto obrigatoriamente deve ser 0, tá bom? Por isso o 5 está de fora. Então, os divisores são 1, 2, 3, 4, 6. E aí, pessoal, o 7 não é, o 8 também não. Depois só o próprio 12, tá bom? Então, temos aí a lista dos divisores de 12. E aí, precisamos também identificar os divisores de 18, certo? Então, divisores de 18, ó. 1 você já sabe que é o divisor de qualquer número. Então, temos aqui o número 1, o 2, porque 18 é par, então 2. O 3, porque 18 dividido por 3 é 6, então 3 também. O 4 não faz parte dos divisores de 18, tá bom? Nem o 5, mas o 6, o 7 e o próprio 18. Tá legal? Bom, de posse dessas informações, olha só, de posse dos divisores de 12 e dos divisores de 18, nós vamos identificar qual é o maior divisor comum entre eles. Esse maior divisor comum é exatamente a resposta da nossa questão, tá legal? Então, observa o seguinte, nós temos como divisores comuns, ó, vou marcar aqui, ó, nós temos como divisores comuns, eu tenho 1, não tem? 1 é divisor comum, mas ele é o maior? Não. Tem também o 2, ó, o 2, o 3 e tem o 6, mas olha só, o maior entre esses números, maior divisor comum entre esses números é exatamente o número 6, tá legal? Então, por isso, o gabarito da nossa questão, né, a resposta da nossa questão, que é o MDC entre 12 e 18, é exatamente o número 6. 6 é o maior divisor comum entre o número 12 e o número 18, beleza? Vou botar aqui na questão aqui. Então, você precisa descobrir quantos amigos podem receber a mesma quantidade de biscoito e copo de suco. Quantos amigos? 6 amigos poderão receber a mesma quantidade de biscoito e a mesma quantidade de suco. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa revisão, porque nós tratamos também um tema muito importante durante as nossas aulas, que é exatamente o conceito de divisibilidade. Tá bom? Você já sabe que um número é divisível por outro sempre que o resto for 0, mas tem os critérios de divisibilidade que nos ajuda aí muito na hora da gente dizer se o número é divisível por um número ou não, tá bom? E aí tem algumas regras, e nós abordamos essas regras, e eu vou te fazer lembrar agora. Vejam só.
primeiro critério de divisibilidade aqui na tela comigo. Vamos voltar. Pera. Divisibilidade por 2. Olha só. 12 é divisível por 2. Por quê? Porque o último dígito é 2. Bom, não só por isso, porque você sabe que o número é divisível por 2 sempre que esse número for par. Tudo bem? 12 é um número par, então por isso ele é divisível por 2. Marca bem, ó. Número é divisível por 2 sempre que ele for par. Bom, mas tem outro critério. Divisível por 3. Pessoal, ele é divisível por 3 não é quando ele for ímpar, tá bom? Não é isso. Ele é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos formar um número divisível por 3, como nós temos aqui. Tá legal? Tipo, eu tenho aqui o número 27. Por que eu sei que o número 27 é divisível por 3? Porque ao somarmos os números 2 mais 7, os seus algarismos, 2 mais 7 é 9. E 9 é divisível por 3, você sabe disso? Porque 9 por 3 é 3. Então, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma de seus algarismos formar um número divisível por 3. Bom, pessoal, tem também o critério de divisibilidade por 4. Temos aqui o exemplo. 144 é divisível por 4. Porque o número formado pelos seus últimos algarismos é 44. Sempre que você tiver um número onde dois últimos algarismos for divisível por 4, então nós estamos diante de um número que é divisível por 4. Bom, pessoal, mas se terminar em 00 também, tá? Tanto se eu tivesse aqui o número 100. O número 100, ele é divisível por 4 porque ele termina em 00. 2 zeros né, no final, tá bom? E se terminar também com o número divisível por 4, também ele é divisível. Tudo bem? Entendeu? Marcou bem o senhor falou? 144 é divisível por 4, por quê? Porque o número, os dois últimos números aqui, ó, o 44 é divisível por 4. Basta saber isso para poder afirmar. E por 5? Por 5 é bem tranquilo. Ó. Se terminar em 0 ou 5, tá, pessoal? Se terminar em 0 ou 5, ele é divisível por 5. Então, temos aqui o número 500, terminou em 0. Se terminou em 0, então eu tenho certeza que 500 é divisível por 5, beleza? Basta olhar para o último algarismo aí. Por 6, por 6 é um pouquinho mais detalhado. Para ser divisível por 6, pessoal, tem que ser divisível tanto por 2 quanto por 3, simultaneamente, tá bom? Então, olha só, o número 18 é divisível por 6, por quê? Olha só, porque ele é par. Se ele é par, eu já sei que ele é divisível por 2, ó. Já sei que ele é divisível por 2. Bom, e por 3, porque 8 mais 1, ó, ou 1 mais 8, é 9. E 9 é divisível por 3. Então, o número 18, ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e também é divisível por 3, simultaneamente. Tá legal? Vamos continuar porque tem mais um critério aqui de divisibilidade, que agora é o critério de divisibilidade por 9. Falando de critério de divisibilidade por 9, 81 é divisível por 9. Olha a regra. Por quê? Porque se eu somar os algarismos, 8 mais 1 é igual a 9. E 9 é divisível por 9. Tudo bem? Então, basta olhar para o número, fazer a soma dos seus algarismos e perceber se a soma desses algarismos é divisível por 9. No nosso caso, 81 é divisível por 9. E por 10, pessoal? Por 10, olha aí, exemplo número 100. É divisível por 10 porque o seu último dígito é 0. Beleza? Se você tem um número onde o último dígito, o último algarismo for 0, você tem a certeza que esse número ele é divisível por 10. Beleza? Vamos continuar porque tem mais uma coisa que eu quero te fazer lembrar aqui, ó. Tipo de fração própria, imprópria e aparentes. Bom, pessoal, você viu isso com a gente ao longo das nossas aulas. E como que nós sabemos que uma fração é própria, imprópria ou até mesmo aparente? Bom, pessoal, ela é própria. Olha para cá para a tabela que nós temos. Ó. Própria. Numerador menor que o denominador. Numerador menor que o denominador. Temos a fração aqui, ó. 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2, ela é própria, porque o numerador é menor do que o denominador. Tudo bem? E quando é que ela é dita imprópria? Ela é dita imprópria quando, se tratando do numerador, ó, numerador maior ou igual ao denominador. Maior ou igual ao denominador. Temos aqui a fração, ó, 3 sobre 2. Numerador,
numerador maior que o denominador. Então, nesse caso, esta fração aqui, ela é dita como fração imprópria, beleza? E ainda tem aqui as frações que nós chamamos de aparente, ó. Aparente é o múltiplo, olha só, tratando do numerador, é o múltiplo exato do denominador. Mas a melhor ideia de fração aparente está bem aqui, ó. É uma fração equivalente a um número inteiro. Tudo bem? Olha só a fração que nós temos aqui, ó. 4 sobre 2. Vou colocar bem aqui, ó. 4, tem vários exemplos. 4 sobre 2, 6 sobre 3. 4 sobre 2, pessoal. 4 dividido por 2 é 2. Por que aparente? Porque esta fração, 4 sobre 2, ela é exatamente igual a um número inteiro 2. Então, ela é aparente, porque ela parece um número inteiro, parece uma fração, mas, na verdade, ela pode ser, sem problema nenhum, representada aqui por um número inteiro. Tudo bem? Vamos continuar, porque tem mais uma coisa que eu tenho que mostrar aqui, ó. Ainda falando de decomposição em fatores primos, olha o que tem aqui, ó. O teorema fundamental da aritmética diz que todo número natural maior que 1 pode ser escrito como um produto de números primos, ou seja, é possível decompor em fatores primos. Só para reforçar aqui, para a gente finalizar a aula, né, o professor começou falando em decomposição, a gente fez a decomposição do número 12, e aí agora vamos aumentar o tamanho desse número. Vamos fazer aqui a decomposição do número 144. Tudo bem? Número 144. Como é que a gente faz a decomposição, pessoal? Uma maneira prática, né, é você usando aqui um algoritmo, uma técnica, né? Você vai passar um traço bem aqui. Onde, olha só, do lado direito do traço, você vai colocar sempre os números primos, sempre levando em consideração do menor para o maior, tá legal? No lado direito do traço, você pode colocar o número 2, pode usar os 3, pode usar o número 5, pode usar o 7. Só podemos usar números primos como divisores, tá bom? E aí, você faz a divisão, você faz a decomposição do número 144, começando dividindo o número 144 por 2. Ah, e por que a gente sabe que é por 2? Porque você já aprendeu comigo. Né? Você aprendeu que 144 é par, e por ele ser um número par, nós temos certeza que ele é divisível por 2. Então, já começa aqui pelo 2, tá legal? Então, 144 dividido por 2, como resposta, ó, obtemos aqui 72. Novamente, perceba que nós temos aqui um número par, tá legal? E aí, por se tratar de um número par, continuamos essa divisão por 2. Ó. Fazendo 72 dividido por 2, obtemos 36 como resposta, certo? De novo, 36 é par, divido novamente por 2. 36 por 2, a resposta é 18. 18 dividido por 2, porque 18 é par, tenho certeza que dá por 2. Agora, 18 por 2, a resposta é 9. Agora, observa o seguinte, alunos, ó, 9 é um número ímpar e ele não é divisível por 2. Qual é o próximo número, qual é o próximo número primo que nós podemos utilizar? O 3, tá legal? Posso dividir 9 para 3? Posso, com certeza. Que 9 é divisível por 3, tá legal? Então, 9 dividido por 3, como resposta, nós temos aqui o número 3. Tudo bem? E aí, continue a divisão, ó. Continue a fatoração. 3 dividido por 3, que a resposta é 1. Vale ressaltar aqui, no lado esquerdo, aqui onde o professor está sinalizando, você vai dividir o número até chegarmos no número 1, tudo bem? E no lado direito, nós vamos dividir esse número quantas vezes for possível, sempre por números que são primos, no nosso caso, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Tá bom? E aí, dito isto, perceba que nós temos aqui desse lado 2, 1, 2, 3, 4, número 2, e temos 2, número 3. Pessoal, na verdade, nós temos aqui o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Isso quer dizer que 144 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Fazendo essa multiplicação toda, nós vamos obter aqui o número 144. Tá legal? E aí, pessoal, o que nós temos aqui é a forma fatorada do número 144, que ainda podemos escrever essa forma fatorada sendo
2 elevado na quarta potência, multiplicado por 3 elevado ao quadrado. Lembrando que nós temos aqui, ó, uma multiplicação de fatores iguais, ó, por isso, ó, 2 elevado na 4, repete a base, soma os expoentes. Você viu isso quando a gente trabalhou a propriedade da potência, né? E aqui nós temos também, ó, uma multiplicação de fatores iguais. 3 vezes 3, que nós podemos representar sem problema nenhum, sendo 3 elevado ao quadrado. Tá legal? Então, aqui nós temos a forma fatorada e aqui também nós temos a forma fatorada, porém, escrita somente de uma outra maneira, utilizando aí a propriedade da potência, utilizando a linguagem da potência. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que o professor tinha para revisar com você nesta aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha relembrado de fato os conteúdos e aguardo vocês no próximo momento.